você me ver de novo, além deste vídeo, já será 2026. Este é o vídeo de 2025, do final de ano. Nós estamos a poucas horas de terminar o ano. E e vejam só, né? Estamos agora entrando de novo o ano, né? Próximo ano, ano de eleição, final do governo Lula. Você da esquerda reflexiva que está aqui comigo e com a Mariângela, bom, você pode estar já há 20 e poucos anos, né? Porque esse canal é um dos primeiros do YouTube, tem mais de 20 anos. Mas veja só, vejam só, nós estamos, você que está aqui comigo agora, mais recentemente, de 2017, 2018 para frente, você já parou para pensar o que nós passamos? Hã? Nós fomos derrotados por uma besta, Bolsonaro. Nós passamos 4 anos sob o desgoverno de Bolsonaro, neoliberalismo exacerbado, terraplanistas andando pela rua. Todos eles do governo mamando nas tetas do Estado e falando mal do Estado, pondo abaixo o serviço público quando eles mesmos eram funcionários públicos e matando 700 mil brasileiros. Nos livramos deles. Elegemos o Lula e desde o primeiro dia do governo Lula, vocês estão lembrados? Estão lembrados dos jornalistas da Folha, do Estadão, então, Jornal o Globo, a maioria, gritando, vai ser o caos, vai ser a desgraça, não vai dar nada certo, porque é preciso parar de gastar. Parem com Bolsa Família, parem de alimentar pobre, parem de fazer serviço público, parem com tudo. Vamos colapsar. Lembram? Aí passou um ano, passou 2. No começo deste ano que está terminando, o Lula falou: esse ano vai ser um ano de colheita. Nós estamos plantando e vamos colher. E colhemos, gente. O ano de 2025 termina com todos os oposicionistas normais, não estou falando Revista Oeste, nem Brasil Paralelo, nem antagonista. Estou falando a oposição normal, os economistas normais, que fazem as reportagens normais, que diziam que não ia dar certo, todos eles estão agora dizendo: terminamos o ano bem, o saldo é positivo. Vera Magalhães, gente, falando isso hoje no jornal. Miriam Leitão falando isso hoje no jornal. Até quem não quis falar e ficou quietinho, também não falou nada. Né? Ficou quietinho. Porque não há, gente, como não reconhecer que nós estamos terminando o ano com o menor desemprego da série histórica. E diziam, gente, que se houvesse pleno emprego, nós teríamos uma demanda muito grande
um consumo, uma tentativa de consumo muito grande e não teria oferta, porque o Brasil está desindustrializado. Então este gap entre demanda e oferta geraria inflação. Cadê a inflação? Mesmo com a meta da inflação posta de uma maneira muito rigorosa, ainda assim ela foi cumprida, a inflação está controlada. Então não deu certo a visão teórica dos neoliberais. Temos pleno emprego e a inflação está controlada. A outra coisa que eles diziam é que nós não poderíamos de maneira nenhuma continuar com a política de gastos públicos, que isto elevaria a dívida. A nossa política de gastos públicos continuou e a dívida está no patamar que sempre esteve. Por quê? Porque o problema da dívida não é gasto público. O problema da dívida é principalmente o fato de que nós rolamos a dívida. Nós pagamos mais de juros do que qualquer outra coisa. Os juros estão altos? Estão. Mas nós conseguimos segurar esta situação para que a gente possa resolvê-la mais para frente. Porque já conseguimos a primeira parte, que é fazer desemprego zero sem inflação. Agora, a dívida alta, como que ela tem que ser equacionada? Só tem um jeito. É meter uma auditoria e simplesmente falar, não se paga mais esses juros. Mas nós não temos força política para tal. Então a outra saída proposta pelo Haddad e pelo Lula é: vamos negociar no Congresso uma reforma tributária para o Estado poder arrecadar mais. E então, uma parte paga a dívida, outra parte a gente consegue investir. Bom, mas vai tirar mais da população, mais impostos? Vai, só que vamos fazer o inverso. Vamos tirar de quem não paga, vamos tirar dos ricos, então vamos começar a taxar lucros e dividendos, vamos começar a taxar quem ganha juros. Primeira parte da reforma tributária passou, a segunda parte está passando. Termina-se o ano com vitória nessa situação também. Fora o PIB, né? Que na série histórica não deixou de crescer. Sem contar, gente, que no meio deste caminho todo, a família Bolsonaro preparou uma bomba relógio, foi até o Trump, deu informação errada sobre o Brasil, começou a tentar convencer o Trump de fazer um tarifaço, ele fez, e aí? Aí o Lula chamou o Alckmin, falou, vai até os Estados Unidos negociar, explica as razões. Mas nem o Alckmin tinha ido e já o próprio Trump encontrou com o Lula e disse, gostei desse cara. E dali para frente, o tarifaço começou a ser derrubado. De modo, gente, que este ano de 2025, nós, brasileiros, da esquerda reflexiva, podemos comemorar. Temos que comemorar. Foi um ano de vitória. E se tem uma pessoa este ano que realmente foi vitorioso, foi o presidente Lula. Esse aí ganhou todas, né? Ganhou todas. Nós vamos entrar 2026, portanto, gente, com um saldo positivo. Mas veja quanto tempo levou para a gente aprender as lições e começar a atuar.
2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23. Olha só. Olha só, gente. Olha só. É por isso que a gente não pode nunca desanimar, gente. É por isso que os desanimadores profissionais que nós temos por aí, e que a gente sempre ridiculariza aqui, né? Eles não ganham nunca. Porque há um detalhe no pensamento filosófico que é a perseverança. Sabe quanto tempo tem o pensamento filosófico? Nós estamos falando do século VI antes de Cristo até agora. A filosofia coloca os mesmos problemas revestidos de outros. E os pensadores continuam se debruçando sobre os mesmos problemas revestidos de outros. Que é maior perseverança que isso? Ser filósofo é ser perseverante. Ser perseverante não é ficar repetindo a mesma coisa. Ser perseverante é ser perseverante no enfrentamento de novas questões. E às vezes, gente, a gente não tem para onde correr, né? Os instrumentos com os quais a gente enfrentou as questões velhas não dão certo. E aí a gente se vê na condição de ter que criar novos instrumentos. Vocês repararam, gente, o quanto nesse tempo todo o método das narrativas, o modo de falar franco, a nossa capacidade de estar no máximo grau de sinceridade. Você reparou que tudo isso do canal, gente, fez com que a gente criasse uma leva muito grande de pessoas que passaram a começar a observar o canal para começar a tomar atitude. Vocês repararam o quanto de pauta que o nosso canal colocou para a imprensa em geral? Esses dias, então, nem pensar, né? Por quê? Simplesmente, gente, porque o método das narrativas é exatamente o que a gente faz para possibilitar a construção de novos instrumentos que enfrentem novos problemas. Quando você tem só uma narrativa, quando você acha que existe uma narrativa que é o suprassumo que vai derrotar todas as outras, a gente vem e fala, pera lá, aqui cabe mais uma narrativa, vamos experimentar isso aqui? E a gente acaba, né, dando uma condição maior para cada um de nós criar sua própria narrativa e com isto criar os seus instrumentos de entendimento da vida. É isso que nós temos feito, gente, e isso está dando certo, porque a gente percebe com vocês que vocês estão crescendo. E esse também é um ano vitorioso, gente, porque é o ano que a gente pôs na praça um produto que estava lá, né? Lá para trás estava crescendo, e eu sempre dizia para você, olha, a gente vai pôr na praça, pusemos na praça o capitalismo 4.0. Ele vai servir para a gente entender o neoliberalismo vigente, para a gente entender a financiarização, para a gente entender como que a subjetividade
está imersa nisso e está se deslumbrando um outro tempo para ela. Então é um livro que, se você não leu em 2025, você tem que ler em 2026 de qualquer maneira. E no ano que vem, gente, a gente vai fazer o Filomed. Não conseguimos ainda a quantia para fazer, mas a gente tem certeza que você vai ajudar e nós vamos conseguir. O detalhe todo nisso daí, gente, que a gente tem que notar, é que aquelas pessoas que ficaram remoendo o ódio, remoendo o mal-estar, dizendo que nada vai para frente, elas próprias não foram para frente. Perceberam? Se perceberam que elas próprias foram se afundando na lama que elas criaram? Preciso falar os nomes? Não precisam, né? Porque tanto no âmbito intelectual como no âmbito político, você viu que elas foram se afundando, né? Elas estão chafurdando na lama do desejo de desgraça que elas têm. Perceberam? São os velhos derrotados. O Bolsonaro, ele é apenas o ícone de todos eles. Ele termina o ano soluçando, operado, soluçando, operado, soluçando, e com a piricrente solta e pouco soluçando. Olha, acredite numa coisa. Acredite numa coisa. Nós temos, a esquerda reflexiva, nós temos muita coisa na mão, gente. E a gente vai desenvolver em 2026. Vai depender de cada um de nós se unir nesse projeto. A gente fortalecer esse projeto da esquerda reflexiva. E vai funcionar. Acredite numa coisa, gente. Acredite nisso. Porque é assim que funciona. E eu, né, tô chegando perto dos 70, eu digo para você, olha bem. O Brasil, ele é um bom lugar. Ele é um bom país. O povo brasileiro é um povo vivo, inteligente. Nós temos condições de paz, de prosperidade a mais do que muitos outros lugares que a gente inveja porque não conhece. Porque se estivesse lá, a gente estava querendo voltar. Nós temos, gente, uma terra abençoada, um povo inteligente, uma capacidade enorme de saltar dificuldades e uma habilidade, gente, de fazer as coisas com violências menores do que em outros lugares. Não acredite nas pessoas que falam contra isso. Elas estão jogando contra. São os chamados quinta coluna. Não acredite nelas. Elas são fracassadas pessoais. E elas olham para o Brasil e querem ver o Brasil fracassando para elas poderem dizer: nada vale a pena. Não, gente. Não caia nessa. Esse final de ano, com o que a gente fez na política, prova que dá para fazer as coisas, até mesmo quando todas as forças políticas estão acirradas contra nós. Olha, gente, pega o livro.
estuda. Nós vamos precisar de cada um de vocês, gente, tendo maior clareza das coisas. Nós vamos fazer deste lugar, deste Brasil, aquilo que foi prometido. O Brasil, ele se promete a cada dia e cumpre muita coisa. Você sabe disso. Você sabe disso. E todas as vezes que você escutar alguém falando, não, isso aqui não dá certo porque só podia ser no Brasil, não caia nesta conversa. É gente que joga contra. Lá fora, as coisas são muito mais duras. Muito mais. Nós somos dos poucos países, gente, que tem atravessado o neoliberalismo sem entregar os pontos. É uma onda que quando a gente pensa que ela vai baixar, ela reaparece. Mas é assim mesmo. As ondas políticas e econômicas, elas não duram 5, 2 anos, elas duram às vezes meio século. E o neoliberalismo já completou meio século. Percebam como que aquilo que a gente falava sozinho aqui no canal, tem um monte de gente falando agora. Não é verdade? Mas a esquerda reflexiva é diferente de qualquer outra esquerda. Por quê? Porque a gente sempre está disposto a pôr mais uma narrativa para que cada um de vocês construa a sua. Os outros não. Eles têm sempre a mesma palavra para qualquer problema. É sempre a mesma coisa. Quando eles mudam é porque copiaram da gente. Não é verdade? Bem, agora eu quero que você comece 2026 com uma garra enorme para estudar, para formar grupos de estudo, para ler. Nós só temos esta chance, gente. Sempre quando a gente enfrentar as forças conservadoras, o que nos destaca é o fato de nós sabermos mais. Porque se nós soubermos menos, se nós formos uma esquerda burra, que não pensa, aí, meu amigo, nós vamos perder para uma direita burra, porque eles têm a força do dinheiro. Daqui a pouco, no ano que vem, a gente volta. Gente, nós continuamos pedindo para você tentar colaborar com o Filométrico. A gente agora, no próximo semestre, conseguir fazer mais 6 meses de Filométrico. Qualquer doação ajuda. Vem com a gente. Ei, faz o Pix. Faz o Pix.